Oi, boa noite. Vamos começar aí a primeira live dessa maratona que está começando hoje, de 2 semanas, que é de hoje, dia 13, até o dia 27. E eu espero que vocês estejam aqui para estar ouvindo todos os assuntos, conhecendo essas pessoas maravilhosas que vão passar aqui também. Muito provavelmente alguns já conheçam, e é sempre bom a gente se abrir e abrir para várias pessoas para que a gente receba cada vez mais informação, conhecimento. E hoje é um dia super especial, porque não só porque é o primeiro, mas porque eu vou receber uma pessoa maravilhosa que vai falar de um assunto que é de uma sabedoria plena, infinita, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, vocês vão se identificar, que em algum momento alguém já ouviu falar da Cabala. Eu vou chamar aqui a Leia. Estou bem feliz de estar E recebendo. Leia, já estou te recebendo com música. Amada, isso, muito obrigada por ai, você sim. participar, né, desse momento, essa live se abrindo aí com você. Eu te escolhi para que você viesse falar desse assunto que a gente ama, essa sabedoria infinita. E eu gostaria que você abrisse falando um pouquinho de você, sobre essa sua conexão com a Cabala, com a astrologia também, que é uma coisa que veio depois. Explica para a Sim. gente aí como é o seu entendimento de 20 anos com Cabala. Obrigada, Sil. Primeiro que quero te agradecer muito por essa oportunidade, por esse convite. E Sim. eu acho que, né, a gente falar de algo que a gente ama é tão especial, né? Então, quem estiver aqui já tem essa conexão especial, né? Então, eu acho que o primeiro passo é esse, te agradecer. A minha espiritualidade, a minha conexão com a Cabala começou, né? Acho que começa como todo mundo lá fazendo perguntas, né? Qual o propósito da vida? Qual o sentido da minha vida? O que eu vim fazer nesse mundo? Para quê? E aí essas perguntas todas ficavam na minha cabeça, isso desde de muito pequena, e eu busquei isso, encontrei essas respostas na Cabala, né? Então acho que a gente 20 anos estudando Cabala foi, para mim, foi um antes e depois, realmente uma descortinada, né? Eu tirando os véus, assim, então nesse processo sempre foi muito esclarecedor para mim como que funciona o universo, né? Então, minha conexão com a espiritualidade, com a Cabala e com a astrologia foi mais forte dentro da Cabala, porque sempre me interessou muito, né? Então, sempre, acho que é aquariana, né? Então, se você tem você já tem essa busca, assim, né? Mas e aí eu consegui me entender melhor através da astrologia, estudando astrologia cabalística durante esses anos. Sempre foi um atrativo para mim, dentro desse guarda-chuva que se chama Cabala, a astrologia é muito forte. Então, para mim, Isso. foi muito, também foi um Foi um chamado. encontro, né? Foi um encontro. Tudo se Exatamente. casou. Foi um chamado encontro. Hoje a gente tá casando, eu digo, né? Foi um flerte, aí namorou, e daí agora tá casando. Então, meu casamento com a astrologia tem sido um presente todos os dias. E, e eu acho, hoje, trabalhei no Cabala Center, né? Depois de ter sido aluna, voluntária, então foi despertando cada vez mais, e aí eu entrei para trabalhar. E nesse trabalho, a busca da astrologia sempre foi um despertar, né? Não só para. Como eu fui professora, eu fui coordenadora de alunos, então o conhecimento dos alunos para os meus alunos pessoais, eu sempre buscava entender o que estava por trás, né? O que eu poderia ajudá-los com a astrologia, porque me ajudou muito, né? Porque a partir daí eu Entendi. consegui me entender e sei lá, alinhar. Acho que foi Certo. isso. E hoje eu Léo, tô entrando nesse caminho da astrologia, só concluindo. isso. E o tema hoje é a espiritualidade através da Cabala, né? Sim, Então eu gostaria, eu acredito que tem muitas pessoas aqui que não sabem o que é Cabala, ou que já ouviram falar, mas não entendem muito bem.
que acham que é uma coisa e na verdade é outra. Então, começa explicando para a gente o que é Cabala. É uma filosofia? É uma religião? É uma ciência mística? Tá na sua mão aí a explicação. Ok, então vamos lá. Então, a Cabala é uma espiritualidade, é uma sabedoria, né? Então, a gente, hoje eu sou, né? Acho que seremos eternos estudantes, né? Eternos estudiosos, eternos alunos. Então, a Cabala, como eu disse, foi um antes e depois, né? Como aluna e também para a minha vida, né? Então, é uma sabedoria que é milenária, universal e que explica para a gente como receber, como entender as leis físicas e espirituais do universo, como entender a jornada da nossa alma, os ensinamentos das regras da vida, como entender essas regras, como entender a criação do universo e o nosso propósito. Então, dentro disso tudo, né, e receber mais plenitude, né? Então, falando disso, a essência da Cabala essa sabedoria se baseia praticamente nisso, né? De receber total plenitude. Não fala disso. Essa é a essência. Então, mas como assim, né? Como se o nosso único propósito é receber total plenitude, por que o mundo está como está? Como se explica isso? O que está por trás disso? E aí a gente chega no entendimento, a gente vai falando a partir disso, mas a palavra Cabala quer dizer receber. E aí eu queria fazer uma pergunta interativa, né? Se Kabbalah significa receber, fala que o único propósito é receber total plenitude, o que você deseja receber da vida? Que vocês, né? Eu queria fazer Essa pergunta ela está pergunta fazendo para vocês que estão aqui. Se tudo fosse possível. Vai falando. Alguém pode colocar aqui no comentário o que você gostaria de receber da vida nesse momento? Pode Uma falar. outra coisa que eu queria pedir para quem está aqui, gente, que esse coraçãozinho aqui que está à direita, vocês podem apertar sem medo, porque para o Instagram entender que essa nossa live ela é relevante, ela vai estar entregando para mais pessoas. E essa gaivota aqui, se vocês quiserem convidar pessoas que não estão aqui, vocês já podem mandar e que elas se conectem aqui com a gente, porque hoje a live é exatamente de conexão. Só vai estar aqui quem merece estar aqui, quem precisa estar aqui e quem gostaria de receber essa energia da Cabala, porque vocês vão entender. Não é uma live, é uma live para todos, mas a gente espera que todos realmente saiam daqui com essa energia que é definitivamente a Cabala. Continuando, né? A gente fez uma lista do que a gente deseja da vida e a gente vocês colocaram ali na lista. O melhor da vida é saúde, prosperidade, amor, sabedoria. Eu dividi em duas listas, tá? Eu acho que das duas listas, mesmo se a gente colocar equilíbrio, olha só, uma coisa que eu diria que tá um pouco diferente, que eu colocaria numa lista e não outra. Então, uma lista eu coloquei melhor da vida, prosperidade, amor, sabedoria, paz, saúde, abundância e equilíbrio. E na outra, imunidade. Pode ser uma coisa, né, pode estar numa outra lista. Qual a diferença dessas duas listas? Que tem uma coisa em uma delas. Que uma são de coisas físicas e a outra coisas não físicas, ou seja, tangível e intangível. Acho que nem imunidade eu colocaria como tangível, mas pensando assim, de tudo que a gente colocou aqui, que a gente deseja, prosperidade é amplo, né? Te dá o suporte financeiro, mas não necessariamente a gente deseja a fisicalidade daquilo. Então, mesmo a imunidade, para que eu quero imunidade? Para usufruir da possibilidade de viver livre, de compartilhar, de viver melhor, de ir até as pessoas, de ter experiências. E aí o que eu quero... físico bem, né? Ter o corpo físico bem para quê?
Então, para onde eu vou? A minha resposta a isso e o entendimento que a gente chega, né, nesse receber total plenitude e dessa lista, por que eu pedi isso para você? Porque para a gente chegar à conclusão que todo mundo deseja as mesmas coisas, primeiro. E tudo que a gente deseja não é físico. Então, tudo que a gente deseja, a gente pode a gente pode traduzir como energia, certo? Então, tudo que a gente deseja não consegue medir, pesar, contar. Sendo que o que a gente quer não é físico, de verdade o que a gente busca é energia. O que a gente de verdade quer da vida é energia. E isso eu fiz algumas palestras, algumas aulas introdutórias e todo mundo deseja as mesmas coisas. O que veio diferente de tudo isso que vocês colocaram aqui, a única coisa diferente agora é a imunidade pelo momento que a gente está passando. Isso é o que foi diferente, mas todo mundo deseja as mesmas coisas. Então, vamos traduzir isso para o cabalês ou cabalístico. Eu posso chamar tudo que a gente busca e tudo que a gente deseja na vida de trocar energia por luz. Então, na Cabala, a gente chama tudo isso e toda essa busca e o que a gente de verdade quer de luz, porque a luz é a fonte de tudo que a gente deseja. A gente chama de luz do Criador, que existe um Criador. Então, depois a gente vai voltar para essa lista, tá? Que a gente vai conseguir entender onde que ela tá na nossa vida e de como isso fluir, mas entendendo que tudo vem de uma fonte chamada luz do Criador, e mesmo que você não acredite em Deus ou Criador, pensa numa força superior, numa força onde tudo vem, e de onde de onde vem toda a bondade, toda a plenitude, toda a paz, toda a prosperidade, toda a sabedoria, tudo, de onde criou a estrutura de átomo, a estrutura onde está tudo, né? A estrutura da matéria, que é o átomo, como se criou isso? Como que a gente explica a nossa criatividade, a nossa inteligência? Como a gente explica a junção de um óvulo com um espermatozoide com um óvulo? E dali entra uma alma, e aí eu nasci e tenho uma inteligência, né? Como que a gente explica isso? E os talentos e tudo mais. Então, a Cabala explica que lá no início da criação, onde antes do Big Bang, tudo era luz. Então, no início, só existia luz. Né? A criação do mundo. Criação do mundo, isso. Antes do Big Bang. Então, tudo era essa energia infinita de toda a bondade, de toda a plenitude. E essa luz, que a gente chama na Cabala, então a gente pode entender também, fazer um paralelo, assim, só para ficar mais claro, que tudo que a gente, o melhor da vida, a prosperidade, o amor, tudo que a gente realmente deseja, né, e paz e saúde, como se o Criador fosse o Sol, e aí para a gente acessar, é um pouco distante, um pouco longe, mas a gente consegue acessar os raios desse Sol. Então é como se esses raios fossem tudo que a gente busca, essa luz, esse amor, essa sabedoria e tudo que é intangível que a gente busca. Ou, por exemplo, luz branca refletida num prisma dispersa em várias cores. Então, todas essas cores também são tudo que a gente busca, tudo que a gente deseja. Então, só para fazer um paralelo. E a chama de uma vela também pode ser relacionada a essa luz. Então, a Cabala explica que a gente vai falar mais disso, mas o mundo físico é só um reflexo do espiritual. Lá no mundo infinito, era só luz. Essa mesma luz a luz do mundo infinito, antes do Big Bang, é a mesma luz que a gente recebe agora. Então, essa luz lá no mundo infinito tinha uma qualidade. A qualidade dela tinha e tem, né, antes da criação, que é uma fonte infinita de compartilhar. Então, ela tinha toda essa bondade, toda essa plenitude para compartilhar, mas com quem? Com quem? No espaço, quer dizer, onde era só luz, que não tinha espaço, não tinha tempo. Com quem ela ia compartilhar? E nesse momento foi que ela criou, e essa foi a única criação. Importante lembrar. A única criação foi essa. Criou um recipiente para compartilhar toda a sua plenitude, toda a sua bondade, tudo de bom, tudo de incrível com esse recipiente, que tinha também uma qualidade que era de receber.
Luz infinita compartilhando com recipiente infinito. Ou seja, Nesse só compartilhar, transbordo, né? Só há transbordo. só há transbordo. Mundo infinito. Isso a gente está falando do mundo infinito. Só que nesse mundo infinito, nesse compartilhar tudo, ela compartilhou tudo mesmo, inclusive a vontade de compartilhar. E aí o recipiente, esse recipiente infinito que tinha tudo e tudo de incrível, maravilhoso, decide que ele quer compartilhar também. Mas com quem? Se a luz não recebe. Então, nesse momento, acontece o quê? O Big Bang. Isso, mais detalhadamente, a ciência explica, a Cabala explica também, que aconteceu uma contração e uma colisão, e aí explodiu e se estilhaçou esse recipiente, e que se formou o mundo, todos nós, toda a matéria. Então, só para a gente entender que tudo isso que a gente busca, e que toda essa lista que vocês desejam, tudo que a gente de verdade quer na vida, a gente já recebeu no mundo infinito. Por isso que a gente pensa nessas coisas e ouve todas essas sobre espiritualidade e escuta isso com uma certa intimidade, com uma certa... Verdade. Ressoa, faz sentido que eu posso ter toda a plenitude. Por que faz sentido? Porque eu já vivi isso lá no mundo infinito. E a nossa busca no mundo físico é a busca para sermos como essa luz, para compartilharmos. Então, entendendo isso de luz e recipiente, entendendo que nós somos feitos lá desde o mundo infinito, de desejo, e a gente, basicamente, somos desejo de receber. Então, o que nos move todos os dias é esse desejo. Se eu recebi toda a plenitude lá, se eu já recebi tudo, toda a prosperidade, toda a imunidade, tudo de bom lá no mundo infinito, por que eu não recebo essa plenitude agora? Por que eu não tenho tudo que eu vim receber aqui? Por que eu não acesso essa luz? Por que eu não acesso todos os dias? Eu consigo acessar sim. Então, olhando agora para o nosso mundo, para a nossa vida, como que eu vivo essa luz? Onde que eu vivo ela, né? Então, principalmente nas coisas que me faz feliz, o que me faz sentir pleno. Pensa no momento mais... Quando você coloca assim, um momento mais feliz da sua vida. Você consegue ir voltar nesse momento e você consegue sentir. Esse é um momento de preenchimento, porque nem sempre as pessoas conseguem acessar essa alegria que transborda, essa coisa muito forte. Às vezes a gente precisa de momentos, e na verdade a luz quer que isso aconteça de todas as formas, não que você fique dependente de um momento. Exatamente. Então, como a gente pode acessar mais isso? Cada vez mais, né? Não só esses momentos. Como que eu posso... eu decido acessar, né? Então, como que a gente faz isso? E por que a gente não recebe tudo que a gente veio receber e toda essa plenitude? E aí, o que a gente entende pelos ensinamentos cabalísticos, o que a gente desconhece para acessar, né? No momento que a gente nasce, a gente acaba esquecendo, né? Então, o que a gente desconhece para acessar toda essa plenitude e receber tudo que eu vim receber? As regras. O mundo espiritual, assim como o mundo físico, existem leis espirituais, né? O mundo físico tem a lei da gravidade e outras leis do mundo dos homens. Mas por que a gente não aprendeu na escola sobre as leis espirituais? Então, o que faz com que eu não acesse mais dessa luz e que eu não entenda mais de tudo que eu tenho para receber é porque eu desconheço essas leis. O fato de eu desconhecer essas leis faz com que elas não existam, né? Não elimina elas do mundo e da existência e do acontecimento delas, né? O fato de eu não conhecer faz com que eu não acesse essa sabedoria, esse conhecimento. Então, eu não posso dizer que eu não acredito na lei da gravidade. Isso não elimina a existência da lei da gravidade. Não elimina o fato de que se a pessoa quer brincar de passarinho, ela vai cair. Então, o que a Cabala traz, essa sabedoria traz pra gente o entendimento dessas leis,
como aplicar na minha vida para que eu possa cada vez mais acessar essa plenitude que antes do meu nascimento, antes da criação do mundo, eu estou destinada a receber. Isso é que os cabalistas dizem. Então, eu quero entender mais sobre essas leis. Então, uma das coisas se você quiser ingressar nos estudos da Cabala, a gente tem, né, como sugerir e tal, mas uma dessas leis que a gente começa falando, que eu acho que é uma das mais fortes, assim, mais claras, que a gente pode viver todos os dias, né, é de que existem duas dimensões. A dimensão física e a dimensão espiritual. Ou o mundo físico e o mundo metafísico. A Cabala fala dessas duas dimensões. Ou no nosso corpo, por exemplo, eu tenho um corpo e uma alma. Então, para essa alma habitar, para eu receber essa alma, eu preciso de um corpo. Então, essas duas dimensões, né? Então, tudo na vida existe dentro dessas duas dimensões. E essas duas dimensões operam em duas consciências. A consciência do corpo e a consciência da alma. A consciência do físico, a consciência do espiritual. Então, como que eu acesso mais essa consciência mais elevada? Então, primeiro vamos falar o que é consciência, né? A gente está falando de duas, então como que eu percebo, como que eu tomo posse dessa mais elevada? E a gente fala que essas duas dimensões, né? Então a gente entende não só pelos ensinamentos da Cabala, mas comprovadamente pela física, né? Como que a gente divide essas duas dimensões e como que se divide o mundo físico e o espiritual. Então, os cabalistas, há 5.000 anos atrás, chegaram a um percentual comprovado hoje pela ciência. Qual é esse percentual? A gente pensa assim, sei lá, mundo espiritual e físico, né? A gente pensa, sei lá, deve ser 70-30, deve ser 40-60. Uma coisa equilibrada, né? Mais ou menos assim, né? Como deve ser. E aí a Cabala traz pra gente, e comprovado pela física, pela energia do átomo, né? Pela estrutura do átomo, que o mundo físico equivale a 1%. Exatamente 1%. E o mundo espiritual equivale a 99%. Então, pensar no 1% de alguma coisa é muito pouco. Então, se a estrutura do átomo é exatamente essa, então é 1% de matéria e 99% de energia. E se é a estrutura de toda a matéria física, pensa que tudo que você está vendo, a mesa, o telefone, tudo, somos muito mais energia do que fisicalidade, somos muito mais energia do que matéria. Por isso que a gente quer, por isso que a gente deseja essa energia. Por isso que tudo que a gente busca é energia. Porque é onde a gente vibra. E se 99% é o mundo espiritual, por que nós focamos tanto na fisicalidade? Sim. E por que eu exijo, ou eu busco, ou eu espero que as coisas físicas, que o ter me proporcione com tudo que eu desejo, com o melhor da vida, com a prosperidade, com o amor, com a paz, com saúde, porque eu busco no ter. Então, a gente não aprendeu na escola, né? Então, a gente busca muito mais ter do que ser. Né? Então, esses 99 estão ligados ao nosso ser, a nossa alma. Né? Nossa então, essência, né? Aquilo que a gente busca, porque aquilo que a gente almeja tanto na vida, que dinheiro não compra, que você não encontra isso em nenhum ambiente físico, na exatamente. verdade. Exatamente. E uma das coisas que eu acho que dá para ilustrar bem, muita gente deve conhecer essa historinha, mas o mundo físico é um mundo, como é que a gente identifica, né? O mundo dos 5 sentidos. Sim. O mundo da fisicalidade, né? O mundo que eu percebo com os meus 5 sentidos. E por que eu não posso? Por que eu tomo decisões baseada nos 5 sentidos? Se tudo que eu busco é energia, se 99% é onde está a energia que eu busco, né? Então, se eu baseio as minhas decisões nesse mundo
da fisicalidade e dos 5 sentidos, eu vou estar ligando a minha decisão, a minha escolha a essa finitude e não a infinitude. Então tem essa historinha muito, muito legal de uma... provando de que, como a gente é enganado por esses 5 sentidos que a gente acredita tanto, né? Esse casal, né? Acordava todos os dias essa senhora e olhava pela janela e comentava com o marido do vizinho que pendurava roupa suja no varal. Eu disse, nossa, que absurdo, como é que ele lava e pendura roupa suja? E ela falava, todos os dias, reclamava, meu Deus, roupa suja no varal, roupa suja no varal. E aí, um belo dia, ela acorda e, finalmente ela olha pela janela e vê que ele lavou a roupa, né? E aí comenta com o marido, finalmente o nosso vizinho lavou a sua roupa e pendurou roupa limpa no varal. Aí o marido responde, não, amor, na verdade eu limpei a nossa janela. Ela não conseguiu enxergar além, né? E eu acho que essa historinha tão simples traz pra gente uma identificação com os nossos filtros da realidade, né? Como a gente percebe as coisas olhando pelo nosso filtro dos 5 sentidos. O que eu vi, o que eu ouvi, o que eu, sei lá, o que me contaram, né? O que eu li. E eu defino o que é isso. Então, a verdade é que a gente precisa limpar as nossas lentes, os nossos óculos, para conseguir enxergar a real realidade, né? A real verdade. Baixar os julgamentos, Isso. limpar os nossos filtros e enxergar outras realidades. E como é que a gente faz isso, né? Como que a gente entra nessa frequência, nessa consciência? A gente falou de consciência e eu acho que hoje, mais do que qualquer momento, né, do que a gente viveu, a gente nunca viveu nada parecido, né? A nossa geração. Então, de como a gente estar consciente e o que é consciência é o que a gente pensa, né? É a minha mente, né? O que está na minha mente, o que faz com que eu tenha essa visão e essa percepção do outro, passa por esse filtro que é a minha consciência. Então, como que eu posso diariamente olhar, né, sabendo dessas realidades de 99% e 1%, né? Sabendo de uma realidade que quanto mais eu acessar uma consciência mais elevada, eu vou atrair, eu vou colocar essa energia para o universo, porque hoje é como se fosse tudo. A Kabbalah explica que a consciência é como se fosse uma semente, né? Ou seja, tudo que eu penso, eu jogo para o universo. E é como se fosse uma sementinha que eu plantei. Isso. E essa semente, e eu vou colher frutos em algum momento. Eu falei de a melhor metáfora. Uma metáfora. Simples de entendimento. A melhor metáfora. Eu gosto também do bumerangue, né? Então, um pensamento é um bumerangue também, que ele vai voltar. E como que eu quero que ele volte? Ou que fruta eu quero colher dessa semente que eu plantei, né? Que vai gerar galhos. E também outras pessoas vão receber desses frutos, né? Então, hoje, a gente tem claramente de que a minha consciência do que eu penso transforma a realidade. Eu posso, com os meus pensamentos, plantar sementes e transformar e mudar o mundo, né? Ou mudar a partir da minha consciência. Se cada um de nós decidir que eu quero acessar só o fato de desejar acessar essa consciência mais elevada, acessar, a gente falou de luz, né? A luz fica um pouco distante, essa luz infinita, essa energia, essa fonte de toda bondade e tal. Mas essa fonte de toda bondade nada mais do que a nossa alma, a nossa essência. Então, quem é a minha alma? Como que eu posso ser mais a minha alma e menos meu corpo? Como diariamente eu posso equilibrar essas duas energias? Eu não vou deixar de ser corpo, óbvio, eu preciso dele. Mas eu não vou permitir que ele me controle. No momento que eu decidir que eu desejo acessar essa consciência mais elevada, eu já estou acessando. Outra dica que pode estar relacionada à consciência mais baixa, que é a consciência do corpo. Coisa do pensamento, essa passagem do pensamento que você falou aí,
Eu acho que a galera gostou muito de ouvir, que tá todo mundo subindo o coraçãozinho. É Ah, é? aquela coisa que o pensamento cria, Cria. né? Realidade. A gente achava que antes que eram só as nossas ações, palavras, mas não. Isso que é mais incrível que eu comentei a relação do átomo, né, de matéria e energia, mas a Cabala fala disso há milênios e a ciência comprova hoje. Sim. O pensamento muda a realidade. As pessoas transformam e mente sobre a matéria, a Cabala fala há milênios. E hoje a ciência chegando ao que a Cabala fala é tão incrível. Não é desmerecendo a ciência, pelo contrário, e nem valorizando muito, né, essa sabedoria tão especial. Mas entendendo que a ciência comprovando o que a Cabala fala é maravilhoso, porque a ciência é uma linguagem comum. E é a comprovação. Eu posso medir. Existem estudos para medir isso, de como o meu pensamento transforma a minha realidade. Então, Sim. o que eu quero pensar? O que eu penso todos os dias? Do momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, o que está passando pela minha cabeça? E quando eu falo tudo isso que eu estou falando para você, o que você pensa? O que você está pensando? E para onde eu vou com isso? Para onde eu vou com isso? Como é que eu faço isso na minha vida todos os dias, tá? O que eu vou fazer na hora que vier os pensamentos negativos, que vierem os pensamentos negativos, né? Como que eu vou fazer quando eu me irritar? Porque Ou quando eu isso acontece, né? Isso acontece. Todo mundo tem milhões de pensamentos por dia e Sim. os negativos, eles são presentes, porque nós somos humanos, a nossa mente produz. Então, como a gente pode fazer, você vai dar a dica aí, para que a gente diminua esses pensamentos negativos e passe a conviver com mais positividade. Eu acho que antes de falar da ferramenta prática, uma das regras também para a gente entender para que eu quero isso, para que eu quero elevar minha consciência, tá? Eu quero mudar a minha vida, eu desejo mudar a minha vida, eu sei que os meus pensamentos vão me impulsionar para isso. Por que eu tenho esse entendimento de que uma das regras espirituais, a gente estava falando das regras e leis espirituais, trazendo mais uma delas, é que semelhante atrai semelhante. Então, como é que eu acesso muito mais dessa energia espiritual? Me comportando mais como essa energia espiritual, que é a luz do Criador, que é a fonte de toda a plenitude e que tem uma qualidade. Tá bom, eu quero ser mais... Quanto mais eu me comportar como essa luz, mais luz eu vou atrair para minha vida. Semelhante atrai semelhante né? Se você pensar nas pessoas da sua vida, pense se elas são tão diferentes de você. Aquela lenda de que os opostos se atraem, na verdade não é uma lenda, né? Existe, mas até quando? Né? Se atrai, mas acaba muito rápido. Então essa é a parte ligada aos 5 sentidos, né? A nossa consciência menos elevada e que atrai. Mas por quanto tempo? Então, o semelhante atrai semelhante. Quanto mais eu me comportar, quanto mais eu agir como essa energia da luz, essa luz do Criador, quanto mais eu me comportar dessa forma, mais luz eu vou atrair para minha vida. E qual é a qualidade da luz? Compartilhar. Compartilhar. E, de novo, quais as qualidades da minha alma? Descreve. O que você se considera, né? Amor, equilíbrio, plenitude, tudo isso, todas essas qualidades, tudo que a gente de verdade busca na vida e sabedoria, todas as respostas estão na nossa alma. Então, nessa nossa porção divina. E como é que eu acesso mais dessa alma? Então, a gente pode também, uma outra palavra para alma, né, mais próximo, é a nossa intuição. Tá ligada à nossa alma. Então, quando eu consigo de verdade acessar a minha intuição, que eu sei que é a intuição da minha alma, eu vou ter todas as respostas. Eu vou ter as respostas que me dão continuidade, que me levam para uma plenitude duradoura. Então, existe uma plenitude em receber gratificação instantânea, em receber, sei lá, comer um chocolate, coisas físicas, né? Práticas e em beber um bom vinho. Claro que existe prazer nisso.
mas é temporário, né? Eu vou querer mais. No outro dia eu vou querer mais, vou precisar comer de novo. São coisas físicas e que mantêm o nosso corpo e que é parte do todo, mas quem está no controle? Então, quem está no controle desse corpo, né? Então, eu quero que cada vez mais a minha alma assuma esse controle. E aí, como que eu posso fazer isso? Primeiro, desejando. Eu quero que a minha alma assuma mais esse controle. Eu quero acessar mais a minha intuição. Eu desejo acessar essa consciência mais elevada. E como que eu faço isso diariamente? De algumas formas, né? Uma delas é como é que eu me mantenho consciente? Como que eu presto atenção em exatamente tudo, né? A gente não vai conseguir, mas como que eu presto mais atenção no que eu faço, no que eu falo, no que eu penso, como eu ajo? Como que eu coloco isso no meu dia a dia, né? E uma das coisas que, para parar o barulho, né? Uma das ferramentas que a Cabala traz é a pausa, né? Então, no momento que você estiver numa situação em que você vê que você está acessando essa consciência menos elevada, Uma frequência que você não gostaria. Está mais ligado ao corpo, está mais ligado à reação, né? Está mais ligado à raiva, tristeza, impaciência, tudo, né? Esses sentimentos que a gente tem, essas emoções que a gente tem e que estão ligados ao corpo, estão ligados ao meu... A gente chama na Cabala de sistema reativo. Como é que eu paro isso? Como é que eu assumo esse controle? Então, a primeira coisa é parar. Pensa só no momento que você está pausando agora. Pausando agora, eu já assumo mais consciência no que eu quero falar para vocês, né? Do que eu quero te falar. Nesse momento que você pausa, é como se fosse você permitiu essa energia, essa luz, acessar, você ter mais acesso. Você é o controle, você é a causa e não o efeito. Então, você assume o controle e você não é efeito das pessoas, efeito da situação, efeito do que está acontecendo no mundo, efeito do vírus, efeito de tudo, efeito sei lá, das notícias. Então, eu desejo ser dono da minha vida, tomar as rédeas da minha vida, assumir o controle e ser a causa do que acontece para minha vida. E aí eu já estou lançando esse pensamento, eu já estou mudando a minha frequência. E nesse momento, todos vocês que estão assistindo aqui, que a gente está reverberando numa energia, a gente está numa vibração. Então, isso é fato comprovado pela ciência. Então, como que eu consigo chegar mais nesse lugar de parar e de conseguir parar? Então, sei lá, da primeira vez você não vai conseguir, você vai perceber depois, putz, não parei. E aí, nem percebi, né? Então, como que eu consigo, da próxima vez, você vai perceber no meio e vai parar no meio. Da próxima vez, você vai perceber vindo aquela reação que você quer ter e você vai parar. Da próxima vez, você não vai ter. Então, é sempre um exercício. Ninguém pensa em emagrece. Ia ser legal, né? Mas pensei sou. Isso era lá no Mundo Infinito, mas a gente vai exercitando, você vai ganhando mais força para isso. Você vai dando mais força a essa consciência. E para que você tenha mais força nesse pausar e nessa escolha da consciência que eu quero ter e que eu quero lançar para o mundo, você pode usar ferramentas, por exemplo, que tem me ajudado muito, que eu entrei no mundo das pessoas que meditam. Então, Cabala fala de meditação. É a pausa, né? A meditação é a pausa. Oleia, eu tô vendo que o pessoal tá gostando muito, aí tá subindo os coraçãozinhos. Alguém tem uma pergunta para fazer? Alguém tem alguma dúvida que gostaria de mandar para a Leia? E, Leia, eu quero aproveitar esse momento também para dizer às pessoas que estão aqui, que estão interessadas em aprender um pouco mais da Cabala e aprender um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho, da astrologia também, dar uma breve pincelada sobre a astrologia, porque eu tenho certeza que quem está aqui vai querer te procurar, né? Vai querer ter esse contato com você, para que você, através desse seu trabalho lindo que você faz,
você possa realmente ajudar essas pessoas. Amém. Então, primeiro, para entender mais sobre Cabala, né? Eu acho que sem espiritualidade a gente não consegue passar por tudo que a gente está passando. E a minha sugestão é que também essa é uma sabedoria da qual eu estudo, mas que se você estudei e recebi todo esse conhecimento do Kabbalah Center. Então a gente vai colocar o link aqui para quem quiser estudar com o Kabbalah Center, enfim, aprender mais sobre Kabbalah. E aí, mas de verdade também a minha dica é de você acessar a sua espiritualidade, né? Então, pensando nisso e pensando na sua espiritualidade e o meu trabalho, né, o que eu entendi que é uma coisa que fala com a minha alma, e se eu quero falar de alma para alma, né? Então, eu entendi essa relação com a minha alma com a astrologia, né? Não só a astrologia cabalística, como eu venho estudando há muito tempo, mas estudando a astrologia clássica, eu vi essa conexão das duas, né? E esse método de luz e sombra. Então, o meu autoconhecimento, o entendimento do meu propósito e da minha alma, e por que eu desejo e sempre desejei mudar o mundo. Esse conhecimento de si, esse conhecimento de como os astros estavam me olhando e como os planetas estavam me olhando, e aí o meu olhar no momento que eu nasci, né? E o meu olhar sobre eles. Esse entendimento, eu acho que é para a vida, né? E eu sinto e vejo que isso me transformou, e transformou quem eu sou, e transforma as pessoas, não para que a gente fique refém de nada e de nenhuma informação, mas existe uma configuração que te ajuda a entender melhor quem você é, por que você veio, para quê, para onde eu vou, né? O que essa informação me ajuda e para onde eu vou aqui. Então, a beleza da astrologia, né? O que me encanta na astrologia é o despertar de, ok, eu sou tudo isso, sou uma coisa só. A Raquel está perguntando aqui, o mapa astral dela não é tão legal. Se ela tem como mudar alguma coisa, ela mesma tem como mudar. Tá, a primeira coisa é que não existe mapa astral que não é legal. Então, isso não existe. Uma das coisas que a gente entende, a gente aprende na Cabala, dentro desse guarda-chuva de sabedoria, uma das coisas é a reencarnação. E não só a reencarnação, mas nossa configuração astral foi uma escolha nossa, antes de nascer. Então, você escolheu exatamente onde você posicionaria o seu sol, a sua lua, o seu ascendente, o seu meio do céu, para te dar uma identidade, e onde seriam os outros planetas, né? Tem vários outros, Mercúrio, Marte, Júpiter, aí como que isso poderia te ajudar nessa vida? Então, eu acho que talvez o que você possa perceber, e existe uma potência, né? A gente fala do conceito de luz e sombra, existe uma potência em cada um dos signos que você escolheu. E esse entendimento vem com a vida, tá? Vem com o autoconhecimento. Você escolheu isso. Então, onde está esse planeta? Ele está posicionado e está iluminando o seu sol, por exemplo, né? O meu sol está em aquário. Então, o meu sol está sendo iluminado em aquário. Então, existe uma força, uma potência em aquário. Também me faltam qualidades. E de quem? Do meu signo oposto complementar, que é leão. Então, esse é um exemplo para a gente entender que isso aqui está em mim, está dentro de mim. Como que eu posso trazer as qualidades de leão? Como que eu posso iluminar a sombra de leão para equilibrar os dois dentro de mim e assumir esse lugar, né? E aí o entendimento isso é só o sol. Perfeito. Olé, a gente sabe que a Cabala tem alguns exemplos que muitas vezes já esteve e está presente no meio das pessoas, mas pelo fato de não ter conhecimento, a gente não se deu conta. Fala para as pessoas aqui um filme, dá uma indicação de um filme que eles poderiam entender que eles já tiveram contato com a Cabala em algum momento, mas não sabiam. Tá. Não, super clássico é Matrix, né? Que é o primeiro, principalmente, porque eu me lembro de ter assistido esse filme pela primeira, sem estudar Cabala,
entendi nada, que filme é esse? Não gostei. E aí estudei Cabala, comecei a estudar Cabala e assisti o filme. Oh, é isso. E aí, depois de um tempo estudando Cabala, eu assisti de novo e aí foi um outro uau, sabe? Então foi muito, O foi filme muito, Matrix. muito legal. Eu acho que esse seria o meu primeiro filme. Tem um outro também que fala das escolhas e da mudança das nossas escolhas, que é O Feitiço do Tempo. Super antigo, com Bill Murray. Acho que é Bill Murray. É O Feitiço do Tempo. Dia da Marmota. Um filme que eu assisti também que tem tudo a ver, que é exatamente aquilo. Nem tudo que a gente pensa, que a gente enxerga, que é o filme Truque de Mestre. Esse filme Ah, também, sim, ele sim. é sensacional para que a gente tire as vendas, né? Descortine muitas coisas, que nem tudo que você acha que de fato é. É verdade. E Doutor Estranho também, super cabalístico, né? Falando da realidade da alma e da percepção dele, né? Entendendo, maravilhoso. Então, o que vocês estão achando, meninas? Agora que o pessoal começou a vir com a pergunta, logo agora que a gente tem um tempo aqui, o Instagram ele tem um tempo. Agora todo mundo deixou, agora já está todo mundo entendendo a cabala e começaram a fazer as perguntas. É isso, né, gente? Tem uma coisa, só fechando o entendimento uma Fica à coisa que é vontade. importante a gente entender do nosso pensamento, de como tudo esse entendimento e essa consciência faz a diferença para o pensamento da humanidade. Uma das coisas que a Cabala traz, que a gente está estudando, saber falar de aprender sobre Cabala, aprender, né, sobre espiritualidade. Acaba que você vai encontrar na sua espiritualidade, eu aposto, conceitos cabalísticos e porque está tudo ligado e tudo se une, né? Então, desde o início da criação, nós fomos, né, a gente nasceu, todo mundo se dispersou, mas a gente tem um fio invisível que nos liga. E esse fio invisível, eu não tenho mais como, não existe como, e a gente está entendendo hoje com a física quântica, como que eu posso pensar, agir, falar sem mover e afetar pelo menos 1000 almas. Os cabalistas falam que, no mínimo, 1000 almas. Então, se eu afeto a humanidade, eu afeto de cara 1000 almas. Então, esse entendimento e cada vez mais, a escolha dessa consciência me liga, me conecta com todas essas pessoas. Então, não é mais só para mim. Então, o que a gente quer? A gente quer receber esse entendimento, receber essa consciência para manter na nossa vida, né? E crescer. E crescer como pessoa, porque eu só consigo ser responsável, responder, né, por mim. Sim. Mas de verdade, hoje, eu tenho a consciência, eu estou contando isso para vocês agora, quem ainda não sabia, que você afeta 1000 almas no mínimo. No mínimo. Que estão muito ligadas, né? Pensa na sua família e na família, né? Em quantas estão conectadas a elas. Mas esse fiozinho, né? De que tudo que eu faço e tudo que eu penso afeta a humanidade, é um momento que a gente está de entendimento de que se a gente se une para essa consciência, para essa meditação global, a gente pode transformar a nossa realidade, porque se o mundo físico é só um reflexo do mundo espiritual, é como se fosse a sombra. Sim. Como é que eu vou mudar a sombra? Eu preciso mexer no braço. Como que eu mexo no braço? No metafísico. No mundo metafísico. Mudando a minha consciência. Todos os dias, com exercício. Vamos começar, né? Eu acho que essa seria o meu principal convite. Você falou da meditação. A meditação é uma prática que ganhou muito foco agora na quarentena e é o melhor exercício que você pode se conectar à cabala, né? Não só a cabala, né? Mas é através da meditação que você silencia, você escuta a sua intuição e você escuta a sua alma. Então, como que você acessa a sua sabedoria, a sua alma e as suas respostas? Porque as respostas vão ser suas, através de silenciar. E aí, uma das coisas que a Karen fala que é incrível, a Karen Berg
diretora do Kabbalah Center, então eu tive esse entendimento, e isso é maravilhoso, de que quando a gente reza, quando a gente faz orações, nós falamos com Deus, tem um poder nisso, obviamente, né? E imagina todo mundo fazendo uma oração juntos, mas eu estou falando com Deus, né? Eu estou usando uma ferramenta para falar com Deus. No momento que eu medito, Deus fala comigo. E por isso, e qual é esse Deus falar comigo? É o momento que eu acesso a minha intuição e que eu acesso a minha alma. Porque é a minha porção divina. É nessa escuta espiritual, é nessa escuta interna e minha, pessoal, que eu vou conseguir dar esse passo para uma mudança quântica. Né? E então, encontrar a plenitude, acessar a plenitude, né? Que é o que a gente busca. Que a gente busca. E que a gente quer tanto, né? Transformar a realidade que a gente está para ir para um outro lugar, né? Ir para um outro nível, né? Eu nem falo, as pessoas falam de um novo normal, eu não gosto particularmente dessa expressão, porque eu acho que é um novo lugar, um novo nível, é um próximo nível. Uma nova era. Nós já estamos caminhando para uma nova era. Quem gostou dessa live, eu vou deixar ela salva aqui no IGTV, para que a gente possa acessar essas informações sempre que quiser. Léa, muito obrigada. Assim, eu não sei nem como te agradecer. O fato de você ter aceitado esse convite. Não, agradecer eu. Não. Eu fico muito feliz, depois de tanto tempo, você ter sido tão generosa e vir aqui participar, começar. Eu lembro que quando eu mandei o convite para você, tipo assim, eu soltei e saí correndo. E aí a sua resposta foi assim, claro que sim. Eu falei, meu Deus, mas isso é muito Cabala. É claro que sim, é generosidade, é imensidão, é entrega, é querer, né? É querer falar dessa sabedoria para cada vez mais pessoas. Porque eu acho que todo mundo tem um livre-arbítrio, né? De conhecer todas as coisas, mas a Cabala ela trouxe muito conhecimento para a gente. É verdade, é verdade. Traz todos os dias, né? E conecta pessoas e conecta almas, né? Então, eu acho que se você... Tipo, essa é a nossa escolha espiritual, é o que a gente chama falar, o que fez a diferença para minha vida. Então, se você tem alguma coisa que fez a diferença na sua vida,